Meus melhores cumprimentos a todos aqueles que, mais uma vez, me dão esta alegria e a honra de comparecerem a mais esta explanação da série Claves Notariais e Registrais, que tem o patrocínio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, bem como o apoio da ANOREG do Estado do Paraná. Eu aqui apresento os meus cumprimentos à professora Mariana Pozzenato Martins, presidente da ANOREG Paranaense, bem como os meus cumprimentos e também agradecimentos à coordenadora acadêmica dessa entidade do Paraná, a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dallavec. Muito bem. Hoje vamos concluir o tema Notário para onde vai? Pois é. Essa é uma glosa e, num outro ponto, um comentário expansivo de um texto publicado nesta revista, número 1 de O Notário Contemporâneo, que foi editada no Rio de Janeiro pelo Colégio Notarial do Brasil, seção Carioca, sob a presidência do tabelião, o excelente José Renato Villarnovo Garcia. Bom, num tempo em que tal o nosso campeia a desconstrução das instituições, como é próprio das tendências da cultura pós-moderna e da chamada cultura do wokeísmo, né? Cultura woke, e que no caso do notariado brasileiro pode especificar-se como a tendência de sua progressiva deslatinização, ou seja, uma perda gradual da sua latinidade. Nós sabemos que o notariado brasileiro provém do notariado latino. Eu peço aqui licença para falar em primeira pessoa. Eu acredito mesmo, talvez um tanto ingênuo talvez pretensiosamente também, que eu tenho algum direito em falar em primeira pessoa e trazer episódios testemunhais aqui, porque tenho um amor de 4 décadas já pelas instituições extrajudiciais. Portanto, penso padecer também por elas. Eu vou relatar, então, aqui um acontecimento pessoal. Deu-se no ano passado, primeira metade do ano passado, mais exatamente no mês de maio, eu estava na bela cidade portuguesa de Sintra. E ali, durante uma tarde, num hotel, eu ouvi um belo fado. Havia um grupo de fado e resolveram cantar este fado que eu não conhecia, cujo refrão trazia algo que logo me recordava as notas e os registros públicos. Foi interessante isto, porque, de algum modo, era surpreendente que um fado pudesse lembrar-me das notas e dos registros públicos, tanto mais que não tratava de assuntos jurídicos e muito menos, por evidente, de assuntos de registro ou assuntos de notas. O fato é que eu fui investigar um pouco a história desse fado, desde logo ali próprio, mas em Portugal, mas depois mais adiante aqui no Brasil, e descobri que seu compositor era um tipo muito popular nas terras lusitanas, um homem chamado Joaquim Frederico de Brito. Joaquim Frederico de Brito, mais conhecido como Britinho. O Britinho foi um português nascido na cidade de Oeiras. Oeiras não é muito longe de Sintra. No ano de 1894, portanto, fins do século XIX. E morto em 1977, já bem próximo de nós. Ou seja, ele foi um meu contemporâneo. Bom, vamos reservar por agora, e com muita atenção, essa data do nascimento, 1894. Ela, a meu ver, é uma das chaves para bem entender o segredo do refrão. Pois bem, calha que em 1972 o Britinho compôs esse fato. Já estava ele lá com seus quase 80 anos de idade. Fado chama-se Canoas do Tejo, ou seja, refere-se às canoas do Rio Tejo. E sua primeira gravação
se fez no ano de 1973, portanto, um ano depois da composição, tendo sucesso imediato com a interpretação de Carlos do Carmo, que é um conhecido cantor de Portugal. O curioso é que o seu estribilho, o seu refrão, parecia mesmo grudar na memória. E era um refrão, à altura do lançamento, em 1973, desse fado, cantado da Nortenha Valência do Minho, lá no norte de Portugal, até a cidade Algarvia do Faro, do norte a sul. Eu próprio, e isso com algum incômodo dos que me acompanhavam na viagem, fiquei lá em Sintra e durante o resto de minha viagem, lá pelas terras do Santo Condestável, nessa ocasião eu fui a Coimbra, Figueira da Foz, estive em Lisboa, fui a Fátima, naturalmente, fui a Lamego, Viseu, depois fui a Évora, Palmela. O fato é que, durante todo esse tempo, eu, vira e mexe, cantarolava o harmônico refrão do Canoas do Tejo. Já que agora falo em primeira pessoa, talvez alguém pudesse aqui interpelar-me sem demora, mas que contudo, tem a ver as Canoas do Rio Tejo com o notariado brasileiro. Pois é. Vamos lá. O Joaquim Frederico de Brito, nosso Britinho, como eu disse há pouco e pedi que guardassem muito isto, nasceu em 1894. 1894. 6 anos antes de terminar o século XIX. Isso quer dizer que ele, adolescente, aí com os seus 16, 17, 18 anos, testemunhou com os próprios olhos, isto a partir de dezembro de 1910, o acerto da sentença popular de que a República é boa no tempo da monarquia. Isso parece ser razoável entender. Os regimes são sempre sonhados de um modo mais favorável do que são em realidade. É comum que seja assim. Foi a conveniência do estado de coisas, esse período da República Portuguesa, que já Oliveira Martins, grande historiador de Portugal, Oliveira Martins, avistaram no começo do século XIX. Ou seja, uma anarquia espontânea que vinha num crescendo e que culminou com o golpe republicano em Portugal. O nosso Britinho viu, viveu, conviveu com a instabilidade que, apartada da tradição, o novo regime de 1910 instaurou em Portugal. Nós sabemos como foi aquilo. A história mostra aí, de logo a um dado muito gráfico e muito impressivo, emblemático dessa situação. Entre 1912, 2 anos, portanto, depois da proclamação da República, a instalação de uma ditadura, entre 1912 e 1926, 14 anos, hein, houve 40 gabinetes parlamentares. 40 gabinetes em 14 anos. Além disso, havia balbúrdia nas ruas, o caos de uma economia completamente sossobrada, uma sucessão de golpes vitoriosos e frustrados, e que tinha que, afinal, resultar em uma ditadura. As ditaduras tanto valem quanto valem os ditadores, não é um sistema conveniente, prudencial para os povos. Mas o fato é que se instalou ali uma ditadura que durou quase 50 anos e que, de algum modo, foi um mal menor. Foi uma tábua de salvação. Ao menos, é certo, é preciso reconhecer isso, apesar de ser um regime autocrático. Portugal terminou por não participar da Segunda Guerra Mundial, teve a recuperação da sua economia, etc. Acontece que, em 1972, já fim dessa ditadura, e vacinado contra ilusões, o Britinho, com seus quase 80 anos, parece que tratou de avisar, em bom tom, o povo português. Avisar de uma grande turbação que se avizinhava. Ele que havia vivido lá a turbação do golpe republicano e dos anos que se seguiram
a queda da monarquia em Portugal. Tratou de fazer esse aviso ao povo português, mas não teve êxito em que o povo entendesse. Embora o estribilho de As Canoas do Fado fosse conhecido de cor, fosse cantado, como eu disse, do norte ao sul desta terra de Dom Nuno Álvares, o fato é que o mistério de sua metáfora, Canoas do Tejo, era um segredo que no fim e ao cabo, sequer se segredava muito bem, mas por ser tão notório nos versos do refrão, apesar disso, esse mistério não foi compreendido, como eu disse, a tempo pelo povo lusitano. Eu vou ler os versos e vou repeti-los. São 8 versinhos. Vou ler os 4 primeiros repetidos, depois vou ler os 4 últimos e vou repeti-los. Dizem os primeiros. Canoa, conheces bem, quando a norte pela proa, quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Repito. Canoa, conheces bem, quando a norte pela proa, quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. E segue a segunda parte do refrão. Canoas, canoa, canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais volta ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. E a pergunta que se faz é exatamente essa. Notário brasileiro, por onde vais? Se alguma desconstrução te abalroa, se algum descaminho te leva a lugar diverso de seus fins históricos, nunca mais voltas ao cais. Nunca. Nunca mais. Bem, parece-me que eu expliquei algo da metáfora e como eu pude aplicá-la ao notariado brasileiro. A decisão sobre o caminho que a canoa vai seguir, ou que o notário vai seguir, é em grande parte do próprio notário, é em grande parte do notariado brasileiro. Eu agradeço ao público que me concedeu a honra de participar desta nossa exposição, de assisti-la, de ouvi-la. Agradeço mais ainda aqueles que meditem em torno do assunto, seja para pensar de um jeito, pensar de outro, mas que meditem sobre isso. E particularmente, e mais uma vez, reitero os meus cumprimentos à Academia Paranaense de Direito Notarial Registral e à ANOREG do Estado do Paraná. Muito obrigado a todos.